Meus amigos, nem só de felicidade vive uma pessoa que mora aqui em Londres. Acabou de acontecer uma situação chata, porém eu vou contar para vocês em uma perspectiva completamente diferente do que você pode estar imaginando e talvez isso te traga alguma sacada, tá bom? Vou contar a história que aconteceu comigo. Eu acabei de ser roubado, literalmente, aqui em Londres. E como eu tô me sentindo? Tranquilo, numa boa, legal, sem nenhum rancor, sem nada. Deixa eu explicar o que aconteceu. Toda sexta-feira, como vocês sabem, eu jogo futebol. Quem acompanha lá o meu Instagram sabe que eu jogo futebol. Por sinal, abro umas vagas de vez em quando para quem quer jogar comigo, né? E após o futebol, às vezes, né, o pessoal vai... Não, toda sexta-feira, às vezes eu vou, né? Mas a gente vai para um pub, o pessoal fica lá no pub depois do futebol. E dependendo dali, a galera às vezes vai para uma balada, vai fazer um negócio ou outro, etc, né? Mas tem um pub pós-futebol. E hoje eu fui com a galera, como eu já fui várias outras vezes, e eu dei a carona para um amigo meu, e aí eu cometi um grande erro. Eu cometi um grande erro e por isso que me faz me responsabilizar por grande parte do que aconteceu, desse roubo que aconteceu comigo, não é? Eu fui levar um amigo, dar carona para ele chegar até o pub, a gente conversando, e eu esqueci a minha mochila do futebol no banco de trás do carro, no chão do banco de trás, mas estava lá, né? Nessa mochila tinha a minha chave de casa, a minha chuteira, os shorts que eu joguei futebol e a camiseta que eu joguei futebol. Suados, mas do Flamengo, porém são itens, né, de alta valiosidade. Deixei no banco de trás, fechei o carro e a gente foi pro pub. Já parei o carro lá 1 milhão de vezes e tudo bem. A gente saiu do pub, tava pensando em comer num lugar ali perto para ver se ia fazer alguma coisa depois ou não. E o que aconteceu? Um dos nossos amigos resolveu ir embora e ele tinha parado o carro atrás do meu. E aí ele voltou correndo para me chamar. Felipe, arrombaram o seu carro, quebraram o vidro do seu carro. E na hora eu falei, putz, cara, sério, que dor de cabeça. Será que foi isso mesmo que aconteceu? Quando eu cheguei no carro, batata. Era isso que tinha acontecido. É óbvio, querendo ou não, um Porsche é um carro que chama mais atenção e uma mochila no banco de trás poderia significar um laptop, um computador, algo muito valioso, né? Por mais que a camisa do Flamengo para mim seja muito valiosa, ela é facilmente substituível. Se fosse um laptop eu estaria um pouco mais chateado, mas cheguei lá no carro, a janela do meu carro estava completamente quebrada, estourada, eles devem ter dado uma pancada muito grande porque tinha cacos da janela do outro lado do carro, dentro do bolso da porta ali, né? E a minha mochila tinha sido desaparecido. Ou seja, fui completamente roubado. Só que eu quero... Aqui que vem a sacada. Aqui que vem a parada, cara. É aquela coisa que não é o que a vida faz com você, é o que você faz com o que a vida faz com você. Felipe, você ficou chateado, irritado, nervoso? Zero. 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 Eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz em saber que por mais que aquilo seja uma dor de cabeça, aquilo não me afeta em nada. Eu vou pagar, sei lá, 500, 600, 700 mil libras para arrumar aquela janela, mas aquilo não vai afetar em nada no meu orçamento mensal. Graças a Deus eu tenho uma condição hoje que esse tipo de inconveniência não me afeta financeiramente, pelo menos. Vai dar uma dor de cabeça ou outra, mas tudo bem. Mas, acima de tudo, né, moro aqui em 10 anos em Londres, foi a segunda vez que eu tenho alguma coisa parecida com um roubo, né? Dessa vez foi um roubo 100%, a outra eu acho que eu já contei aqui no canal. Mas em 10 anos aqui, numa cidade grande como Londres, acontece uma coisa dessas, a gente tem que entender aonde a gente vai setar a nossa mentalidade e para onde a gente vai canalizar a nossa energia. Por que eu tô falando isso? Porque eu poderia muito bem estar chateado, triste, com raiva, isso poderia ter afetado o meu dia, isso poderia, acima de afetar o meu dia, criar um bloqueio na minha cabeça de ficar com medo de ir pro pub porque vão quebrar o meu carro, ficar com medo de andar com o meu carro, ficar com medo de ter um carro, talvez como um Porsche, que chama atenção, dependendo do lugar que você vai, e isso poderia acabar me limitando. Se você vai para essa linha de raciocínio, você deixa de viver a vida que você gostaria de viver com medo de que outras pessoas vão interferir, te roubar e etc. Você não pode fazer isso. É óbvio que você tem que ter cautela. É óbvio que o erro foi totalmente meu de deixar a bolsa e com certeza eu vou ser muito mais atento
nas próximas vezes, né? Porque todos os carros da rua lá estavam intactos, mas o cara olhou um Porsche, já chama atenção, viu uma bolsa, chama mais atenção ainda. Mas eu não posso utilizar essa situação para ela virar um medo e um bloqueio e eu deixar de fazer as coisas que eu gosto por fatores externos. Eu tenho que pensar no que está no meu controle. Eu fiquei feliz porque é uma situação que, por mais que seja constrangedora, não me afeta muito. Entendeu? E eu fico contente em saber que eu tô numa situação hoje que esse tipo de coisa não vai ser o que vai mudar a minha vida. E eu não posso deixar isso entrar na minha cabeça e fazer com que isso me bloqueie para fazer outras coisas. Então a gente sabe, coisas ruins vão acontecer na nossa vida, assim, sempre. Não tem como evitar. A gente não tem total controle da nossa vida. A gente controla o que está na nossa mão. É a mesma coisa de dirigir. Você controla o seu carro, mas se o carro do lado desgovernar e bater no seu, você vai ter uma colisão. E não foi nada da sua culpa sua. Então não adianta a gente tentar fazer e viver uma vida perfeita, que isso não existe. Imprevistos vão acontecer. Agora a gente tem que entender que a gente tem que estar preparado para quando esses imprevistos acontecem e utilizar esses imprevistos como combustível para a gente ter mais vontade ainda de vencer. Por quê? Aconteceu isso comigo, roubaram, o que eu falei? Eu não tô nem aí, eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou comprar um carro melhor ainda e se quebrar eu não tô nem aí, porque eu vou fazer acontecer. Eu não posso deixar esse tipo de coisa me abalar, eu não posso deixar esse tipo de coisa me deixar e me impedir de crescer. Isso não pode ser um fator limitante para mim. É óbvio que é uma situação chata, é óbvio que eu não gostaria que isso tivesse acontecido, mas eu não posso deixar que isso entre na minha cabeça. Eu não posso deixar que isso faça com que eu fique com medo de crescer, que eu me limite devido a isso. E eu também não posso ficar resmungando e xingando e reclamando e falando que o Reino Unido é horrível, que a criminalidade está alta e dramatizando e me vitimizando. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu assumo a responsabilidade do erro e eu penso o que eu posso fazer na próxima vez. O que eu posso fazer? Eu vou ganhar mais dinheiro, porque se o cara roubar o meu carro, eu vou ter dinheiro para comprar outro. E pena dessa pessoa que precisou comprar, né? E precisou roubar para conseguir ali alguma coisa. Coitado, podia estar trabalhando, podia estar aí se desenvolvendo, mas não tem a mentalidade para fazer esse tipo de coisa. Roubou uma roupa com uma mochila com roupa suada, com roupa fedida do futebol e sem nada que poderia ter valor. Se arriscou à toa, entendeu? Eu não vou me rebaixar, eu não vou deixar esse tipo de pessoa afetar o meu humor e afetar quem eu sou. Eu não deixo, eu não negocio com esse tipo de coisa. Esse tipo de situação não entra na minha cabeça. Eu não posso deixar uma pessoa que se humilha, ela se humilha em ter que roubar, afetar a minha vida e afetar as minhas decisões e afetar os meus dias futuros. Eu não posso, isso não acontece. Então sim, roubaram sim, não gostaria que isso tivesse acontecido, é óbvio que não. Mas já que aconteceu, eu vou ter que lidar com essa situação da melhor maneira possível e não deixar que isso me afete de maneira alguma. Não deixe pessoas que são inferiores a você. Eu não estou falando inferiores de ser piores, né? São em setores da vida e situações. Mas em pessoas que estão em níveis abaixo do seu, afetar você. Você não precisa disso, você é melhor do que isso. Entendeu? Coisas ruins vão acontecer. É fato. É fato. Não tem como a gente controlar todo mundo. Lembra? Um carro pode desviar e bater em você, a culpa não é sua. Mas o que acontece é o seguinte, não é o que a vida faz com você, é o que você faz com o que a vida faz com você. E o que eu vou fazer nesse momento? Eu vou me calar, eu vou arrumar meu carro, obviamente, e eu vou trabalhar 10, 15, 20 vezes mais. Por quê? Porque se acontecer algo desse nível muito pior, eu estou preparado para ter o menor impacto possível. Nesse caso foi só uma janela, vai ser provavelmente de 500 a 1.000 libras para arrumar, tranquilo, sossegado, não vai me afetar, graças a Deus, estou numa situação econômica que eu não tenho esse tipo de problema, porém, o impacto emocional, se eu não estivesse preparado, poderia ser muito maior. Então saiba disso, se prepare, barreiras vão entrar no seu caminho, mas não deixe que elas entrem na sua mente, porque isso sim pode te afetar. Eu poderia ficar com medo de Londres, querer voltar para o Brasil, poderia ficar com medo de sair com meus amigos, nunca mais ir pro pub depois do futebol. Poderia ficar com medo de ter um Porsche, comprar um carro inferior, limitar o meu potencial, limitar as minhas decisões e as minhas conquistas por causa de uma pessoa que precisou roubar para conseguir algo na vida. Sai fora, meu amigo, sai fora. Isso não me atinge e não vai me atingir, beleza? Se você quiser saber mais dessa jornada e como eu estou fazendo,
acompanha lá no Insta, né? Eu vou provavelmente postar quando eu for consertar. Vou aproveitar agora e vou comprar uma tela, né, para tampar, não sei nem como é que chama isso. Comprar uma telinha para tampar a janela para poder continuar dirigindo enquanto eu não consigo fazer a troca dessa janela. Mas é isso, galera. Bola para frente, vida que segue. Sejamos felizes e abundantes. Tem muita coisa boa nessa vida pra gente sofrer por algo pequenininho. Não deixe coisas pequenas entrarem na sua mente, beleza? Tamo junto. Aquele grande abraço. Tchau, tchau.